Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, um dia depois da eliminação, dá para dizer surpreendente, do Grêmio da Copa do Brasil e da classificação do Internacional para a final contra o Atlético Paranaense. Estou aqui com um homem experiente, que é o Benhur Pereira, técnico das antigas, e o Dr. Elvio Henriquson, que é o futuro conselheiro do Grêmio, integrante do movimento Grêmio Democrático, um cara que vai a todos os jogos do Grêmio, acompanha o Grêmio em qualquer lugar do planeta, né? Esteve, por exemplo, em Abu Dhabi. Agora, está surgindo uma nova grande força do futebol, porque força do futebol sempre foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2001. As pessoas às vezes esquecem. Quando não tinha toda essa infraestrutura, o Geninho tinha um belo time na mão, com o Gabiru, com o Kleber, centroavante, com outros jogadores que até agora, vai passando o tempo, a gente vai esquecendo. Mas era um belo time, todo mundo sabe. Aquele time a gente sabia, na época, a escalação de cor. Agora, o Atlético Paranaense ganhou a Copa Sul-Americana, a antiga Copa Suruga, que agora leva um outro nome, de um outro produto, né? E ganhou o bicampeonato paranaense com um time misto, jogando sub-23, né? Inclusive o Atlético não faz só time, faz técnico, porque o Thiago Nunes foi feito dessa maneira, treinando o sub-23. E ontem surpreendeu o Grêmio, né? Estávamos falando fora do ar, e não tem por que não dizer no ar, o pênalti, parece que a Rede Globo deu que não foi pênalti, né? Mas todos os outros disseram que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Ah, mas teve até um lance do Flamengo em favor do Internacional, acho que foi do Rafinha, se não me engano, que a bola sobe e parece que ele tira a trajetória da bola com a mão. Para mim também aquilo ali foi pênalti. Mas aí é aquela história do choro de perdedor. Mas ontem estava começando o jogo e me parecia tranquilo que ele marcaria o pênalti. Ele olhou no VAR, não marcou o pênalti. Não dá nem para culpar o VAR chamou o árbitro, quer dizer, foi o árbitro mesmo que 2 vezes não quis marcar o pênalti. No olho nu e depois no olho eletrônico. Então, ele tinha convicção de que não era pênalti. Mas está surgindo uma nova força, e essa história do VAR, da arbitragem. Deixa eu começar com o Benhur aí. Tudo bem, Benhur? Tudo bem, boa noite. Olha, Rec, em questão do VAR, na minha opinião, foi pênalti. Vou dizer por quê. Estava conversando há pouco tempo com o Jonathan Pinheiro, que é o juiz da federação, que faz os jogos aí do Brasileiro também. O Jonathan me disse que todas essas dúvidas, que a cabeçada em direção ao gol, batendo na mão, é pênalti, né? Então, na minha modesta opinião, a cabeçada ia em direção ao gol, né? Então ela foi... E quanto ao Atlético, eu tenho conversado com vários amigos, até eu tenho um amigo em Novo Hamburgo que esteve visitando agora o Atlético, e é uma estrutura fantástica, né? E ontem, com aqueles jovens atletas que estavam jogando, é a prova de que tu tem como fazer, como o Grêmio está fazendo hoje, como o Inter aos poucos está fazendo, esses jovens inseridos, né, da base no grupo profissional. O Atlético jogou o Campeonato Paranaense e ganhou com esse Rony é da base deles, ah? O Rony eu não sei, o Kelvin, lateral direito, o Lucas, o zagueiro, né? O Lodge, que foi embora, né? Tem mais o Bruno, que na minha opinião é um dos grandes jogadores da equipe, é da base. Então, assim, é uma mescla interessante, né? E o que mais me chamou a atenção foi uma troca de informações até com o Luiz Carlos Hans, com o Hans lá de Novo Hamburgo. Ele esteve visitando e ele disse que achou o fantástico são as comissões técnicas todas integradas. Então, assim, todos numa mesma sala, cada categoria até o profissional, né? Todo mundo com a mesma roupa, todo mundo come da mesma comida, os mesmos treinamentos. Então, tu imagina, né? Então, agora tu entende, porque tem vários jovens já jogando. Eu fui um que quando eu vi... A integração muito rápida. Muito rápida. Quando eu vi a escalação do Atlético, eu disse, pro Grêmio, com toda a experiência do Grêmio, pela qualidade do Grêmio, o Atlético vai ter problema, tem muitos jovens. Acho que o lateral direito tinha 18, o zagueiro Lucas tem 19. Então, só que eles mostraram no campo que tem condições, né? Aí tu começa a entender todo esse trabalho que é feito no Atlético, né? Doutor Elvio. Bom, boa noite, Benhur, Rec. Não é um dia bom, né? Depois de uma situação de não classificação.
Mas isso faz parte, né, do futebol. O senhor estava lá no Paraná? Sim, cheguei agora de tarde, então o avião atrasou mais de 1 hora. Tinha uma inspeção aqui no Salgado Filho do Exército na pista. Ficamos dando algumas voltas em cima de Porto Alegre até o avião baixar. Mas a questão de ganhar ou perder faz parte, né? Eu achei que foi pênalti. Essa situação de braço aberto e a bola indo em direção ao gol, ela hoje, não é a minha opinião, essa é a opinião que vem desde a FIFA, né? Hoje é considerado que isso aí é pênalti, porque mesmo que não tenha a intenção de tocar na bola, que não tem o dolo de tocar na bola, é considerado como um excesso, né, do zagueiro que impede a bola de passar, né? Então eu achei que foi pênalti. Se o árbitro desse aquele pênalti, acho que o resultado da partida seria outro. O VAR fez o que devia fazer, que foi chamar, alertar, mas a decisão, o juiz é soberano quanto a isso, entendeu que não foi e não deu, né? Quanto à partida em si, eu vi o time do Atlético buscando um prato de comida, sempre atrás, perdia a bola, ia recuperar, e me pareceu que o Grêmio pensou mal o jogo. Eu acho que o Grêmio entrou mais para administrar a partida e mudando a sua característica daquela posse de bola que normalmente tem, e para deixar o tempo passar, porque o Grêmio perdia a bola rapidamente, o Atlético recuperava a bola rapidamente, parecia que o Atlético tinha mais força que o Grêmio nas disputas de bola, né? O futebol acaba tendo aquela sucessão de acontecimentos, né? Logo que o senhor não acha que essa história do Renato ficar dizendo o tempo inteiro que o Grêmio é o melhor time do Brasil deu ao Grêmio um salto 15? Não, isso aí é do Renato, o Renato é assim, né? O que tem que ser entendido é que o Renato diz que o Grêmio joga igual sempre, dentro e fora. E lá no Paraná não foi assim, né? Ele não jogou. O senhor sabe quantos jogos o Grêmio ganhou no Brasileirão fora de casa? Quantos jogos? Acho que um só, né? Um só. Do Botafogo. O Inter também ganhou um só, do Fortaleza. Gol do Jean-Pierre, né? De falta. De falta. Então, essa questão quando se fala nessa questão de jogar sempre igual, né? Nem sempre se vai ter as peças necessárias para manter esse jogo propositivo. Eu acho que a questão da ausência do Maicon, né, e do Cebolinha foi... Que tem posse, né? Exatamente, que são jogadores diferenciados. O Maicon na saída de bola e o Cebolinha na questão do ataque, gol. Eu acho que isso pesou, fez muita diferença. A questão do Leonardo Gomes, exatamente no momento que se machuca, né, é o que o Atlético Paranaense faz a jogada pelo seu setor. Agora com um detalhe, né? O Alisson cobria no primeiro gol do Atlético Paranaense, o Alisson cobria a lateral e o Jeromel estava bem colocado. Então o problema não foi na lateral da cobertura. Aí a bola é cruzada para a área mais para trás, os zagueiros também estão na linha, o Kahneman está bem colocado. Quem é que não está marcando? Os volantes. Demoraram Aí muito. Eu volto àquela questão que eu venho insistindo, o Rex sabe, né? Da questão da primeira volância, né? Eu entendo que, assim como um time não pode ter 2 zagueiros, ele tem que ter 3 zagueiros em nível de titularidade, porque o zagueiro se machuca, é expulso, toma cartão amarelo, né? E eu não posso ter uma reposição abaixo, então eu tenho que contar sempre, pensar em sempre praticamente 3 zagueiros em nível de titularidade. No meu conceito, né? Aqui tem um técnico que pode dar o dele. No meu conceito, eu preciso, no mínimo, no plantel, 2 primeiros volantes. Porque essa situação de cobertura na frente da área ela é fundamental. Primeiro a gente tem que defender e depois, se der, atacar. E não pensar o tempo inteiro atacar. Então, quando a gente vai jogar uma partida fora de administração, pensando em se defender, eu tenho que ter jogadores com mais qualidade defensiva do que ofensiva, né? Não achei que o Rômulo fizesse uma boa partida, o PP abaixo também, não sei se sentiu o jogo, né? O Matheus Henrique não desenvolveu. Entrou para marcar, né?
O PP entrou para marcar, né? Ele não fez nada a não ser acompanhar o lateral, que não é a função de 18 dele, anos. Por isso né? que eu não vejo. Respeito, né? Eu até vou te dizer, o Renato faz um bom trabalho no Grêmio e tal, mas os técnicos parece que fazem tudo a mesma coisa. Eles vão matando os jogadores. Mas o Everton faz diferente, porque o Everton é diferente. É diferente. Porque ele é diferente, senão ele ia entrar nessa mesma coisa aí. É que às vezes... Lembra o Pedro Rocha, quando ele disse, eles querem me matar. Quando eu chego lá na frente, eu não tenho mais força para fazer o gol. Quando o Pedro Rocha terminava as partidas extenuado. Pois é. Mas o Internacional escalou o Sobis para ser apoiador do lateral, né? Da lateral, monta uma estratégia e daqui a pouco a coisa muda. E aí eu acho que houve a demora na mudança. Aí é uma questão pessoal, né? Para quem estava analisando o jogo. Eu acho que o Renato teve uma ideia, ele não quis alterar. Ó, tem o Everton, vou botar o PP, vou continuar na mesma... Tem alguém que observa de cima o jogo e passa as coisas para o Renato, que é o observador, analista de desempenho, né? Na época do Internacional campeão, multicampeão, já em tempos idos do Minelli, quem olhava de cima era o Tacílio Gonçalves da Silva Júnior. Imagina. É muito melhor enxergar de cima. Eu não troco a minha cadeira lá em cima. O Falcão, coitado, a primeira vez que o Falcão foi técnico, o Falcão queria treinar o time de cima. De cima. E eu lembro da lenha que ele tomou. O Leicester da Inglaterra fez isso há uns 2 anos, só que o treinador perdeu 7 seguidos. Aí tiveram que tirar ela de cima e tirar dali mesmo. Tiraram de cima e mandaram para casa. O problema não é onde ele estava, é outro. O problema era a ótica. Rec, uma questão ontem do jogo, e aí é uma questão, claro, que é muito rápido. Mas quando se machuca um lateral direito, como machucou, não é um extremo que vai marcar o melhor jogador do Atlético. Ali teria que ser um volante que saísse para o lado. Isso é uma opinião minha. Sim, mas mesmo assim a marcação estava no lugar certo. Um volante deveria, quer dizer, ficou o Alisson contra quem, né? O Rony, o melhor jogador. Aqui em Porto Alegre... Ali era hora de botar o Jean-Pierre para dar um pulo para trás. E nem vou te falar isso, que seria o Renato que vai fazer isso, porque era tão rápido, né? O cara está lá do outro lado, não consegue. Mas alguém no campo devia ter dito, o Rômulo vai para lá, vem Jean-Pierre, mantém a linha. Quantas chances perigosas teve o Atlético? É rápido, né? Mas ninguém tirou um zagueiro para botar atacante, né? Deixou sem zagueiro o time, né? Isso não aconteceu. Não, isso não. Com 1,92 com a bola parada precisando. Olha aqui, ó. Aqui em Porto Alegre, o Rony criou as 3 chances perigosas que teve o Atlético Paranaense. Parece que estava desenhado para no jogo da volta ele fazer o dobro. É o diferencial deles, né? Esse jogador. Tá todo mundo sabia. Ele e o Bruno Guimarães jogam demais. O Bruno em casa joga, né? Fora de casa eu não vi ele jogar ainda. E a outra questão que trouxe um prejuízo muito grande na questão de uma possibilidade de recuperação foi a expulsão do Kahneman, né? Que realmente foi infeliz naquela entrada. Eu acho que a expulsão foi justa. Mas ali é quase coisa de cadeia, né? Então, acho que não tem o que discutir, né? Então, aí o time com 1 a menos tentando fazer, mesmo assim fizemos o gol, mas foi anulado pelo impedimento, né? E aí fica difícil, né? Ficou um contexto complicado de reverter. Realmente é uma surpresa, ninguém esperava, depois de ter feito 2 a 0, né? Que o Grêmio pudesse ter um desempenho capaz de permitir, né, que o Atlético pudesse chegar nesse intento, né? Mas é isso aí, futebol é isso aí, não dá para achar que o jogo tá jogado antes de jogar, não dá para falar em Grenal antes do Falaram tanto jogo, em Grenal, né? eu escrevi um Twitter lá no meu Twitter sobre isso, eu disse, nós estamos falando tanto em Grenal que vai acontecer isso, a imprensa fez uma onda de olha, não deu nenhum Grenal, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. Bom, a Libertadores era complicado, né? A Libertadores era complicadinho. O Grêmio tinha que passar pelo Palmeiras e Inter pelo Flamengo, os 2 times mais poderosos do Brasil hoje. Agora, dinheiro também, essa história de muito dinheiro, hoje já estão expondo o Palmeiras ao ridículo. O Palmeiras contratou 70 jogadores de 2015 até aqui, mas o Inter também já contratou isso, e o Grêmio uns 50 e poucos. Então não é privilégio do Palmeiras. Só que o Palmeiras tem a grana. E são jogadores mais caros, mais graduados. Tem em termos. Ele tem um faturamento maior em cima no ranqueamento de faturamento. Ele está lá mais em cima, mas eu quero ver que abrir essa caixa preta ainda do Palmeiras, porque tem um empréstimo, né, da onde ele se calça, que falam que é juro baixo, que a Crefisa não tem interesse em grandes remunerações em termos de juros, e esses 70 jogadores de 2015 para cá comportam nesse orçamento,
né? Essa conta vai fechar. Mas tem cada coisinha do Palmeiras, ali. Tem até o zagueiro Jackson, aquele do Internacional. A base do Palmeiras com esse plantel, como é que vai ter chance de subir um guri? Nunca. Como é que vão fazer dinheiro de novo? E esses jogadores não vão ser vendidos com lucro. Como é que o Palmeiras vai fazer dinheiro? Porque uma coisa é você receber a cota de televisão, que é um pouquinho melhor, mas, né? Como ele disse, tem lá o empréstimo, tudo bem, mas o clube tem que viver de suas receitas ordinárias ou correntes, não só ordinárias, como as extraordinárias, que são a venda de atletas, né? Até há quem diga, inclusive, que venda de atletas seria uma venda ordinária, porque faz parte da atividade. Então, enfim, mas então destas receitas, como é que o Palmeiras vai fazer dinheiro se não tem jogador da base surgindo? São apenas jogadores, tudo bem, de grandes nomes e tal, mas que muito provavelmente não tenha lucro. Ele não vai o dinheiro novo para pagar o empréstimo velho. Exato, isso. Então, em algum momento essa conta não vai bater. Não vai fechar, exatamente. Então, tudo bem, enquanto está acontecendo, ali adiante vai dar algum problema. Se não houver uma reversão. Eles estão vendendo meninos. Eles vendem de 15 a 20 meninos por ano. Sim, mas... a preço de 2, 3, 4 milhões de euros. Tudo bem, mas isso não deixa de ser uma estratégia interessante. É o Fernando, Não deixa de ser uma estratégia interessante que eu acho que a dupla Grenal, inclusive, explora pouco. Porque nós temos uma categoria de base... Não, baratinho o Inter vende aos montes, hein? Não, mas... pois é. Vende até lateral. Mas é que tem uma questão, Rec, de vitrine. Né? Para vender, o jogador tem que aparecer, tem que ter vitrine. Porque você tem que ter um ou outro que você vende mais caro. E eu acho que o Internacional e Grêmio exploram um pouco essa venda, porque a gente lá, vamos dizer, fabrica, né? Muito jogador. Grêmio Internacional tem muito atleta categoria de base. Agora, nem todo mundo você vai vender para o Barcelona ou para o Manchester United. Agora, você tem que conseguir ter uma estrutura que você vai vender para a Polônia, para a Rússia, para a Bélgica, vai vender para o Guarani, para o Goiás, para o Bahia, para o Sport, seja onde for. Agora, todo jogador que você investiu, para algum lugar ele tem que ir. Você tem que vender de alguma forma, você tem que ter uma política de vender 100% da sua categoria de base. Formou, chegou nos 19, esse não virou craque. Tá bom, mas vai ter um time do interior ou do Nordeste, do Norte, do Pará, Paysandu, ou você vai ter um mercado na Polônia, em algum lugar que você vai vender. Agora, você tem que articular suas redes de tal forma que você não esteja focado em fazer atacante para vender para a primeira linha do futebol da Europa. Tudo bem, isso é ótimo, você tem que ter, né? De vez em quando tem que entrar lá, 20 milhões de euros assim que você não... Tudo bem, mas você vender como se o REC 1, 2, 3 milhões e fazer dinheiro, ótimo, porque a categoria de base está lá formando 50, 60 jogadores ano, você tem que fazer dinheiro dos 50. Onde é que está como é que é o Aguiar aí, o Edson Aguiar, que foi ele que começou junto com o Paulo Autuori essa reestruturação da base do Grêmio, né? Edson Aguiar, eu sei que ele estava, se não me engano, não sei se era na Arábia, em algum lugar. Esse aí é Kid, né? Pelo que me disseram, acho que... O Inter contratou um que era do Vitória da Bahia e da CBF, né, que estava indo para o CRB, né, para coordenar. O que eu vejo é a falta de uma sintonia fina entre O Internacional está vivendo Desculpa, eu estou me atravessando esse assunto, eu comecei a falar depois, eu vou compensar um pouquinho. Boa noite a todos, para quem eu não dei boa noite. O Internacional tem um fator muito preocupante, Rec, para mim, que é, vamos dizer assim, um certo desleixo com o CT novo lá de Guaíba, né? Por que é desleixo? Porque o Internacional está paralisado, para não dizer 100% paralisado, mas muito lento na tomada de decisão. Porque assinou o governador. Pois mas é porque internamente esse processo já era para ter avançado, mas internamente há muita discussão. Há quem na diretoria, e a maioria, eu diria assim, da atual diretoria, não quer levar o CT para Guaíba. E isso tem que ser uma política de clube, tem que ser uma estratégia de clube. E esse CT dá perfeitamente para ser executado ao longo dos anos se ninguém quiser ser o pai da criança. Se isso se transformar numa questão institucional, quer dizer, o clube sabe que vai montar aquele grande CT que está lá projetado, projeto tem, para em 8, 10 anos fazer isso, vai colocar lá uma verba de 10 milhões ano,
Vai dar 80 milhões, nos primeiros 4, 5 anos com 40, 50 milhões, os primeiros investidos, já dá para começar a operacionalizar o CT e termina ele, né? Agora tem que ter faz um faseamento disso. Para fazer isso, né? Não, mas pegar 10 milhões ano, um clube como o Grêmio Internacional, para destinar para alguma coisa não é nenhum absurdo. O Grêmio vai melhorar o seu CT com parte da venda do Arthur. Então, assim, 10 milhões ano não é um absurdo, 10, 12 milhões para pegar uma conta redonda, 1 milhão mês. Não é nenhum absurdo na conta de Grêmio Internacional quando você tem um objetivo institucional. Você coloca lá esse 1 milhão mês, 10, 12 milhões ano, em 4, 5 anos, no caso do Internacional, você operacionaliza o CT. Ele iniciar a operação, faz faseado e depois termina. E lá pelas tantas, depois que você começou, você tem condições de fazer parcerias. Dá até para fazer antes, mas eu acho que esse é o tipo de negócio que tem que cuidar a parceria que você faz. Né? Quanto mais do clube, 100% um business como esse, melhor. Então tem que cuidar quais os interesses que estariam em jogo, que tipo de parceiro não interferiria naquilo que é o segredo do clube, né? Mas essa é uma discussão boa aí. Essa é uma discussão boa, tá? O Benhur aqui. O Benhur sabe que esse negócio de proximidade é muito importante. Tanto é que o Inter está fazendo outro campo ali, na beira do Guaíba. Mas estão fazendo justamente para tentar barrar essa discussão. Tem que levar 100% para lá, não é só para as categorias de base. É o centro de treinamento do clube ser em Guaíba. Tirar da parte nobre da cidade. Também. E o profissional junto. O profissional também. Você acha que tirando da parte nobre ali é um bom negócio? O Internacional está na parte... O Grêmio hoje reclama de estar lá no Maitá, que vai ter que melhorar 300%. Do entorno, né? Do entorno, e já está melhorando. Mas é que mesmo que você não leve 100% e mantenha, porque tem uma estrutura ótima ali, tem uma estrutura, porque foram investindo, né? Começou como uma gambiarra, um puxadinho, um não sei o quê, mas foram investindo, foram melhorando, que era o que tinha de treinamento e foi se investindo para deixar ali em condições. Então, mesmo que seja separado, tem a história da proximidade, aí você pode estabelecer políticas de aproximação. Então, lá é o grande CT e você vai ter encontros aqui, você vai ter situações em que você, dentro de um planejamento, departamento de futebol, vai jogar com a categoria aqui, ó, ou o time principal agora tem uma semana de janela que não tem jogo, vai treinar lá com o pessoal. Aí você coloca isso dentro de uma agenda. Agora, ter um CT estruturado como tem um projeto no Internacional e longe, que você tenha o domínio dos jogadores, não esteja aberto para empresário, fácil acesso, que você tenha algo altamente profissional. O Grêmio tem um CT em Eldorado que é uma beleza, e é nessa linha que eu acho que tem que ser trabalhado. Já é uma beleza, quem conhece lá sabe que realmente e o do Internacional é maior e ainda mais moderno. Mas o do Grêmio está se modernizando. Moderno que eu quero dizer no projeto, né? Não tem nada hoje. No papel é uma coisa para já ser implementado de uma maneira mais moderna. Então, acho que esse cuidado que o Grêmio Internacional tem que ter com as categorias de base, que é o que pode nos tornar e nos trazer uma receita de diferencial. Porque na TV nós nunca vamos atingir o patamar de Flamengo, Corinthians, nunca. Nós já temos um diferencial que é a questão dos sócios, né? Isso nos dá uma receita, um incremento de receita interessante que nos eleva de patamar em relação a outros clubes que estão na mesma faixa de televisionamento que nós. Agora, nós temos um caminho para avançar, vamos falar em marketing, royalties, em outras coisas de receita, mas que jamais serão suficientes para atingir patamar de Flamengo e Corinthians, Palmeiras, São Paulo, estão em outro patamar. Então a nossa oportunidade, a nossa oportunidade está na formação de atletas. E essa é importante porque cada um que quer ter um time melhor que o outro precisa de mais receitas, né? Então essa receita se torna obrigatória. Tem gestores que já estão pensando em colocar obrigatoriamente na montagem do time, tem que ter 30% da base. Técnico que vai dar um jeito de encaixar para jogar. Já está dizendo há uns 5 anos que deveria ser decreto do presidente. Depois que vai encaixar os guri de alguma maneira na reserva, vai dar certo. Não, quase estatutário tinha. Não, olha aqui, depois dessa história de 12 na reserva, Benhur, dá para colocar 7 da base. 7. Aí tem que ver em que tempo, né? Porque o Dourado também é da base, o Sobis também é da base, o Boleto é da base. É a base eterna. Né? Eu estou dizendo até X de idade. Até 19 anos, até 20. O Flamengo agora pediu a liberação de um menino de 17 anos. Para subir? Renier.
Joga muito. Mas isso são políticas. É Renier ou Ranier? Mas como é importante, né? A direção, quando vai contratar um treinador, tu dizer para ele isso. Olha, filho, tu vai ser contratado, mas tu precisa... A direção, às vezes, ela joga tudo no treinador. O treinador, e o prefeito para salvar... dúvida, o que tu faz? Eu quero o jogador que vai me dar para salvar a gente. Porque o treinador é o primeiro que... Isso, ele quer salvar o dele, ele quer botar os figurões com medo de lançar. Não, mas é assim, não é? Claro. E não é assim. Quer dizer, o treinador não ganha o jogo, pum, vai embora. Então, assim, ó, nós queremos... Isso é uma política de clube. Do interior, viu, Rec? Daqui a pouco, claro, tu vai jogar um gauchão 4 meses, tu não tem muito como correr riscos, né? Se tu não tiver dinheiro, com certeza tu vai usar a base. Mas eu acho que essa política é fundamental saindo da direção. Só nós vamos trazer um treinador, nós precisamos ter jogadores que vão crescer, daqui a pouco não precisam nem jogar, só no treinamento eles vão evoluir. O treinador não pode estar apenas preocupado com salvar a pele dele, de ter que ganhar o imediatismo. O dirigente não pode estar preocupado com a próxima eleição e dizer, esse ano eu tenho que ganhar alguma coisa, senão não ganho eleição. Aí, não, mas aí acho que eles nasçam de novo. Pois é. Só se mandar matar tudo e... E a outra coisa importante, o dirigente, é que é ter a visão da valorização, entender que o atleta, em dado momento, funciona como uma ação, ele tem uma valorização. De longo prazo, né? E tem a ação, o valor de ação do jogador. Então eu vou pegar um exemplo de Grêmio Internacional, que eu acho que perderam o valor da alta da ação, para usar os dois, né? Acho que o Grêmio perdeu a oportunidade de vender o Luan na alta da ação. Baixou a ação. A ação da Petrobras lá na Bolsa já baixou. A ação do Luan baixou. Eu acho que o Grêmio tem que escalar o Luan. E do Inter eu vou dar o exemplo do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado esteve lá em 2015, 2016, ele estava num auge que seria vendido... Teve uma proposta, né, de Dourado... 100 milhões, essa é só do REC. 100 milhões estão aguardando chegar. Mas mesmo que 14 ou 20 milhões, era um valor alto. De euros? Só que o Internacional... Dá 70, hein? Vocês já estão chegando no meu dinheiro, hein? Então, olha só, naquele momento era alta. Não sei se hoje, acho que não era eu. Não, era libra esterlina? Já dá 80 e poucos. Olha, a fonte do REC falhou naquela vez. Estou aguardando 100 milhões até hoje. Mas então, eu peguei 2 nomes dos dois lados, que é aquela história de, eu vou segurar, nós temos aqui... Tem que entender o momento de vender. Quando assar, vai valorizar ali adiante de novo, será? Mas peraí, vale mais a venda ou vale mais o título? Por exemplo, que chances o Grêmio teria de ganhar um título se o Everton tivesse saído agora em julho? Nenhuma. Foi só ver o jogo de ontem. Nenhuma. Mas a questão é que o Everton já deu muitos títulos. Parabéns pro Renato aqui, já que todo mundo baba o ovo do Renato, de vez em quando fazer uma contestaçãozinha. Parabéns, hein? Botar o PP para bater o último pênalti foi uma coisa de mestre. Nem o Thiago Nunes faria isso. Ele comandando o time adversário. Eu quero uma coisa boa para mim. Faz o seguinte, bota o PP para bater o último pênalti. E o goleiro deu a dica. O PP podia ser Pelé, mas com 17, 18, 20 anos, sei lá que tem, 21. E o goleiro, 21, não, já tem 22, e o goleiro 21, deu a dica. 21. O goleiro pulou sempre pro lado direito, esperando que alguém vá mudar. Ele pulou uma, ele pulou 2, na terceira, na quarta, na quinta ele vai pegar alguém, pegou o PP. Não, eu vou te dizer, ele mudou de lado, o goleiro pegou. Eu respeito o trabalho do Renato, sei que todo mundo treinou, mas com tantos desfalques, o último pênalti é o David Braz, ou é um outro veterano que bate bem na bola e acabou. É a bola de segurança. O primeiro e o último, eu aprendi isso com todo mundo, né? Com todos os técnicos. Hoje eu vi uma frase... O último é a bola de segurança. Errou o primeiro ou tá com a chance de errar o último, ferrou. Eu evito falar dos outros times que não sejam internacional, mas vou só dar um... dar uma cutucada. Só dar uma... Não, é que eu ouvi hoje de um gremista e disse assim, como é o nome do outro jogador que jogou junto com o André no ataque? Desculpa, o ataque do Grêmio ontem. O Alisson. Alisson ou o PP? Alisson e PP. PP e André. PP e André, né? O que era melhor, jogar com PP e André ou com o Luan e Tardelli? Meu Deus. Essa é a frase que o gremista que me disse. Meu Deus. Não tem sentido. Os 2 maiores salários no banco, né? 2 milhões. Então é isso. Essa é para mim a chave. Eu estou repetindo essa frase já bastante vezes. Um amigo gremista disse, eu não me lembro se foi no ar ou fora do ar, que é tanta coisa nessa cabecinha. Aí ele disse o seguinte, nós vamos ser campeão da América sem goleiro e sem centroavante. Nós vamos entrar para a história da imortalidade. Bom, aí... Eu só quero te responder. E o Grêmio tem chance. Tu perguntou, é melhor... Boa chance. E aí tu resolveu dar o pau no Renato.
Tu perguntou se é melhor ganhar um título ou vender um jogador. Eu não ouso dar pau no Renato, ninguém pode. Mas é interessante essa pergunta. Ninguém pode fazer isso. Mas eu vou dizer, é evidente que é ganhar o título. Mas aí você deu o exemplo do Cebolinha. O Cebolinha, Rec, já deu um monte de títulos ao Grêmio. E agora só não foi vendido porque não veio a proposta que o Grêmio queria, senão tinha vendido, não, vamos fazer onda. E dá para dar E estava na hora de vender mesmo. O Luan podia ter sido vendido em determinado momento. E dá para usar como exemplo o Arthur. A ideia do Grêmio era entregar no final do ano. Mas aí vieram aqui e disseram, não, tem que ser agora, senão o negócio não vai sair. E ganhou título igual depois. Então, se você tem isso estruturado, o Grêmio está estruturado, tu consegue vender e tal e fazer. Acho que o Grêmio errou, não vendeu o Luan. Agora não vendeu o Everton porque não veio a proposta, o Grêmio, né, como o Grêmio queria. Não chegou no patamar. E o presidente do Grêmio é invocado com esse tipo de negócio, que o Grêmio ele procura fazer tudo certinho. Ele não perdoou esse negócio do Barcelona de levar no meio do ano. Ele contando mesmo. Ele não achava que ia tomar uma rasteira. Ele acreditou nos caras. Fizeram um acordo que não cumpriram, vieram com um pouquinho mais de grana e contaram com a participação do Guri também e foi. Aliás, o Everton, que agora até mais tranquilo para falar, é até outubro, quando vier a decisão, porque senão parece que o cara está sempre secando, sempre sendo oportunista. E eu disse antes aqui, então vou só repetir. Essa história é profissional, é um exemplo de entrega, é um exemplo de qualidade. Agora não me venham dizer que ele não age igual a todos os outros, todos. Quando chegou uma proposta da China, que era por empréstimo, ele queria que o Grêmio aceitasse, por causa do que ele ia ganhar. Então o Grêmio tratou de acalmá-lo, tratou de acalmar o empresário, tratou de não sei o quê, para ir ficando, até surgir a proposta que não surgiu. Ou já está até vendido para o ano que vem para o Atlético de Madrid. Como o Nico Lopes, parece que está vendido, né? É que o Nico não tinha vazado até então. O repórter esse lá do México, que é um grande profissional, diz que 5 anos de contrato já foi para o Tigres. E o Inter está tentando bloquear esse tipo de coisa. Não, proposta houve e tal. Né? Se eu sou o Melo e o presidente, aqui, ó, isso aí nós vamos analisar isso aí. Né? Vamos analisar depois, vamos ver. Não dá nem para responder como é que não. Né? Sim, no meio. Nós não recebemos o empresário e combina com os caras lá. Às vezes me parece que falta habilidade, às vezes me parece que para fazer o óbvio é meio difícil. É igual fazer festinha antes do jogo contra o Flamengo. Agora o negócio com o Potker que estava em Pereira, eles não fizeram. O que eles tinham que fazer, eles não fizeram. Né? Como é que é? Estão querendo levar o Potker, não sei por quê. Mas quem é que disse que isso aí é verdadeiro? Bom, eu confio nos teus colegas da imprensa. Estão dizendo que há um negócio com o Potker. Eu acho que até se oferecer, tem torcedor que leva até o aeroporto. Não, mas teve um negócio, um clube pequeno, Sport Recife, foi o negócio que vazou. Mas ele não vai para o Sport Recife. É que daí não tinha a história do Botafogo, tinha o Botafogo querendo falar. Bom, mas aí oremos, né? Porque vai receber o salário. Olha ali, agora só anunciar quem quiser, está disponível. Mas eles têm o Barroco, o Botafogo é por sorteio que eles vão pagando o salário lá, né? Esse mês foi contemplado, tipo o consórcio da Silocena. Mas o Botafogo veio aqui no Beira-Rio e incomodou, hein? Foi um time que paga pra ganhar. Não, é o Inter que vai pagar, se o jogador vai, é o Inter que vai pagar o salário, né? O jogador não vai deixar de garantir o dele aqui para ir jogar lá, não vai ser o Inter. Agora o Luan só tem uma opção, tem que botar jogar. É a única opção, se tu quer realmente para não se incomodar, tem que botar em campo. Botar jogar. E dar o xixi que tem que dar, porque o Renato tem o tamanho para isso. É verdade. O que tem condições o Renato de fazer é isso. Dizer para eles, rapaz, o que tu estava querendo da vida, tu ganha 1 milhão por mês. Está de brincadeira. Mas o Renato não abre mão do referência, né? E o único referência hoje no plantel é o André. Referência para quê? Para jogar na frente. É bom, mas ele não abre mão disso, né? Eu sou referência por causa do nariz. O narigudo daquele. Mas do jeito que o André vem nessa sequência, a esperança é tentar mudar. E pode ser com o Luan, pode ser com o Tardelli, né? Porque senão a mesmice está ficando. E futebol tem uma coisa que eu acho que é fantástico, né? Semana passada... Tu estava comemorando e a coisa era complicada de um lado. Veio uma semana, que bom que logo tu tem para te recuperar, e a coisa inverteu. Mas o Grêmio tem que fazer a mesma coisa que o Inter fez. Não aloprar. Mudou uma peça, tirou o Sobis e colocou o Nico.
O resto não dá para ficar... O time que é do Palmeiras, que jogou contra o Palmeiras, né? O Tardelli e o Luan, eu acho que até já tem erro agora. Então não, é uma correção. Mas nesse seu exemplo, é que assim, é um time que estava dando certo, aí vamos tentar estragar o time. Não deu certo mesmo, então volta o time que estava dando certo. Isso aí foi o que o Inter fez. Exatamente. Mas foi... Porque, é brincadeira, essa história que atacante não faz gol, nós vamos pegar vários e vários casos na história. Em Minas Gerais, agora, há 15 dias, os dois centroavantes fazia 2 meses que não faziam gols. O Fred... E o Ricardo Oliveira. E olha o tamanho desses dois centroavantes. Não é o André, eles são muito melhores que o André. O Nico Lopes jogou 10 minutos no Maracanã e quase fez um gol, tia. Jogou 10 minutos e não fez, errou. Ele entrou irritado ali. Pois já era para ter entrado no começo do jogo. Por isso. Não, já era para ter. Pois o cara sabe. Mas tudo bem, entrou depois e errou. O Nico não vinha jogando. É verdade, o Nico estava com algumas dificuldades. Mas você tem que tratar de outro jeito, como você disse. É o melhor, é o time que deu certo, é o jogador. Tem que tratar o Nico, tem que parar de ser fominha. É o jogador tem que chegar que faz a transição rápida. Ele tem que parar de ser fominha em todos os sentidos. Ele querer chutar. Ele pega, baixa a cabeça e quer chutar dentro do gol. Ele tem que parar de ser fominha em todos os sentidos. Quando ele passa... Ele tá com muita sede. Quando ele passa a bola pro Guerreiro é gol. Quando a bola chega no Guerreiro é gol. Vocês já notaram? A cada 3 bolas que vai pro Guerreiro, 2 é gol. Essa é assim, só que a bola não chega no Guerreiro. Mas será que dentro do lado do futebol internacional não viram isso? Que o Guerreiro fica vindo buscar a bola, aí ele tropeça, ele erra, ele não sabe. Aí, as duas arrancadas aí ficam reclamando do Guerreiro, e de vez em quando você vê um cara... Não! O Guerreiro é um espetáculo de conclusão a gol. Só que a bola tem que chegar nele. Isso, Elvio e Benhur. Ontem o Guerreiro... partindo na frente do zagueiro 2 vezes, não vai chegar. Não vai chegar. Aí eu dizia, as pernas não acompanham o cérebro. Ele é jogador para concluir. Ele sabe o que fazer, mas não vai. E aí uma lesão é iminente ali, né? Ele tem que concluir a gol, tanto que a bola chega de qualquer jeito, ele bate, tu viu? Deram a bola meia, ele já levantou. Não, para dominar e chutar ele não tem dificuldade. Mas é isso, a bola tem que chegar nele. Finalização, né? Ele é muito bom de finalização. Quantas bolas... Começou assim os primeiros gols dele aqui, a bola cruzada de cabeça, né? É um cabeceador de primeira. Pega os últimos 7 jogos do Internacional e olha quantas bolas chegaram em condições dele cabecear. Sério, faz essa estatística. Aí, sabe, você tem que aproveitar o jogador que você tem. O Inter ontem fez uma boa partida, mas não chegou a ser uma partida avassaladora, uma partida assim que diga, tá aí, é um time já moldado e tal. O Internacional teve altos e baixos dentro do jogo, mas ontem o Internacional teve uma coisa interessante. O Internacional errou poucos passes e o Internacional já começou sendo ele o que ditava as regras. O Internacional foi o protagonista com 38% de posse de bola. Com 22 conclusões. O primeiro, 22 conclusões. Os primeiros 20. 38%. Tá, mas você pega as conclusões. Toques rápidos. Mas aí é uma pega as conclusões a gol em que fase do jogo. Se você fasear o jogo, você vai encontrar que na primeira faixa de 20 minutos, 25 do primeiro tempo, o Internacional teve pouca oportunidade de gol. Mas aí saiu com a vantagem. Estava com a vantagem aqui, ó, embaixo do braço. Claro. E inclusive o Cruzeiro deixou de fazer 1 ou 2 gols. Com o Pedro Rocha. Aliás, depois o Internacional tomou conta do jogo. Aí sim. E o segundo tempo ainda mais, quando o Cruzeiro abriu, bom, aí podia ter sido até mais do que 3. Mas como você teve altos e baixos e o jogo... ele se desenhou a partir do primeiro gol do Internacional. Aliás, hoje eu ouvi uma entrevista do Wendel. Essa hora é difícil o cara ser meio crítico, né? Mas dá a impressão que ele escolheu o Internacional a dedo e que havia 15 propostas para ele para ganhar 300 pau por mês. Não. Ele escolheu a melhor proposta. Lógico. Senão daqui a pouco eu vou achar que o Wendel, que eu não sei nem de qual é o estado que é, nasceu Colorado. Aí não. Agora, uma questão do jogo ontem e para quem, né, treinador, que me deu uma agonia, foi o Cruzeiro nos primeiros 10, 15 minutos querendo sair jogando o tempo inteiro. Entregaram umas 4, 5, o Internacional poderia ter feito claro, gol. O Rogério mudou muito rápido o Cruzeiro. Não é esse tipo de jogo, né? Aí eu estou escutando o comentário dizendo que o Dedé é um ótimo, saindo, jogando, dá uma onda. O Dedé aqui lá na frente. Aí ontem ele começou, aí roubaram 2, já poderia ter... E o primeiro gol, acho que foi o primeiro gol, né? Foi de uma roubada de bola. Roubada de bola ali do então, a mudança do Cruzeiro, até eu vi uma entrevista do Thiago Neves que ficou meio, né? Não, ele deu uma letra na Rádio Itatiaia. Esquisita, é que mudou muito rápido, né? O Cruzeiro é lento.
tem um escape, que é o Pedro Rocha, na velocidade. O Robinho é lento, o Thiago Neves é lento. Né? Então, assim, é um time de toque de bola. Mas não saindo de dentro do gol, não, aqueles dois zagueiros que não tem muita qualidade. Mas ele tentou mudar, porque ele tirou o Fred, tirou o Sasaki atrapalhado. Tirou o Pedro Rocha, né? Poderia ter tirado lá o outro menino aqui, que é do Sul, que estava jogando pela esquerda, o canhotinho. O David... Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel, o David estava mal no jogo, errou muito espaço. E é o Internacional com toda a transição, e é o incrível do futebol, né? A posse de bola foi do Cruzeiro, o Internacional tocou 3. O Atlético posse de bola, né? O Grêmio, que normalmente aqui tem a posse, o Atlético ganhou do Grêmio. O Inter concluiu bastante, né? Sim, bastante 22, vezes. né? 22 vezes. Não, depois... O Cruzeiro tinha que sair, tinha que se abrir. Então segundo facilitou, tempo. Né? Exato, segundo tempo ficou fácil. Agora, o grande time do Brasil ainda está para se definir. Eu acho que é o Flamengo, mas acho. Porque eu não tenho convicção de que o Flamengo vai ter assim... Eu ouvi ontem um parça dizendo, não, ganha as duas. Mas onde é que está escrito Flamengo, isso aí? Flamengo, Santos e Palmeiras são os times que eu acho que estão na... Foi o Palmeiras, né? Depois o Santos, agora é o Flamengo. Já foi São Paulo. Só o Grêmio ganhar. Só que a gente não pode esquecer o Internacional. O Internacional está jogando um bom futebol. Mais de uma competição que dá essa atrapalhada. O Internacional tem uma queda no Campeonato Brasileiro. Se o Internacional tivesse, por exemplo, jogando só o Campeonato Brasileiro, estaria bem mais na frente. Eu entendo que o time do Internacional é um time muito bom. Ele não está no mesmo nível. Agora, o Flamengo é um time melhor que o Inter, a gente viu isso em campo. Principalmente o ataque, né? A defesa nem tanto, mas é um time melhor, só que o Internacional está num bom nível. Acho que chega muito bem nessa final. Acho que dentro do vestiário e os dirigentes, a diretoria, tem que ser comedido na maneira de conduzir as palavras. Mas eu, torcedor, posso estar eufórico e dizer que acredito muito que nós seremos campeões. Deu sorte hoje, não? E hoje, com o sorteio, o jogo sendo no Beira-Rio, a segunda partida, eu estou ainda mais E os dois são bons em casa, né? Então isso é importante. Eu acho que o Internacional tem grande chance de ser campeão. Mas está num nível muito bom. Para o próximo ano, quer dizer, é pouco para ajustar. Talvez perca um ou outro jogador, mas tem que reforçar os laterais do campo. Acho que as laterais ainda são um problema. Tem que ter a articulação no meio de campo ainda também, ela não é bem resolvida. Acho que ainda tem espaço para o Internacional ter um articulador de melhor qualidade. O D'Alessandro tem a sua história do Internacional, mas aí tá faltando. Hoje ele está muito doado, está com um preparo físico como ele já não teve em outras épocas. Bom, eu diria, porque ele está correndo, está se mexendo, chega uma hora ele cansa. Mas não dá para mudar cada semana o conceito do D'Alessandro. Uma semana ele serve e na outra ele não. Mas é que... Uma semana ele serve, outra semana... Mas sabe o que isso está acontecendo? Porque tem semana que ele é escalado para apoiar o lateral, tem semana que ele é escalado particular. Tem semana que quem está do lado dele colabora, tem semana que não colabora. Então, por isso que eu digo que a articulação do Internacional, ela precisa melhorar. O D'Alessandro não é suficiente. Mas o ano que vem, a Libertadores, o ano que vem, não é. O D'Alessandro não pode ser o titular, não pode ser o cara. Tu já está colocando o Inter na Libertadores? Se for campeão, ou na disputa entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, nós chegaremos. Então, acho que o Internacional... Está hoje em sexto, né? O Internacional, acho que vai estar na Libertadores o ano que vem, seja porque foi campeão, seja porque ficou Agora, só para não ficar devendo, o Edson Aguiar, ele está no Águia Instituto de Futebol de Ribeirão Preto, que é uma coisa aí, deve ser de empresário. E ele presta serviço para o Al Raed. Qual é o outro clube lá da Arábia, Maurício? É a Al... mas é a Al Arábia, uma coisa assim, parecido com isso. E o Sobis é uma lição que fica, né? Para repatriar jogador veterano, com o tamanho que ele atingiu nas 2 conquistas da Libertadores da América, só se o cara estiver esmerilhando e for assim disputado por todo mundo. O interesse no Sobis era do Goiás. Ele estava indo do Cruzeiro para o Goiás. O Cruzeiro não tinha interesse em renovar e a perspectiva era o Goiás. Só porque ele flertou com o Internacional por iniciativa dele. O Internacional relutou em aceitar, mas o Internacional é a mãe brasileira, o Internacional acaba cedendo. Não estou dizendo que não tenha colaborado, hoje é o maior passador. O Lisca falou que o Ceará... Al Arábia, o outro do Edson Aguiar. O Ceará, o Sobis havia sido oferecido para o Ceará quando o Lisca estava lá. Sim, e vazou isso. A questão do Sobis não é o...
Não é uma má contratação, dependendo do quanto ele ganha. O problema é o custo-benefício. Não, o Sobis não é porque barato. Ele foi um bom. Claro ele contribuiu esse ano. Ele fez gol importante, ele jogou partidas muito bem. Em momentos importantes. Aquele jogo contra o Palestino. Contra o Palestino lá, contra o River lá. Contra o River lá, ele que deu uma patada, fez um golaço. Então ele nessa história do Internacional estar em 3 competições como estava, ele tinha uma contribuição importante. Agora, é o custo-benefício e querer transformar ele no titular absoluto. O Giovanni aqui, ele está lembrando um outro episódio interessante lá de ontem. Ele é de Canoas, diz que é a primeira participação dele. Vamos comentar sobre o caso de injúria. Nós temos um brilhante advogado, o doutor Elvio Henrickson. O Matheus Henrique foi chamado de anão. E o Grêmio quer entrar com uma representação e tal, e tem um vídeo de punição. Tem um vídeo que está circulando aí onde parece que, é claro, macaco, né? Não é questão de anão, tem também gente que tem questão racial. Mas ele até, vou dizer... Circulou agora no final do dia que essas imagens já chegaram... Mas o é branco. No Ministério Público da Justiça Desportiva, isso vai ir adiante. Não acredito que vá ter nenhum desfecho. Teve contra o Grêmio. Mas eu ia dizer, o Grêmio foi excluído da competição. Da competição, mas depois outras decisões minoraram esse efeito. Não acredito que vá alcançar. Até porque eu sou totalmente contra a questão da responsabilidade objetiva, que chama, né? A responsabilidade objetiva é responsabilizar terceiros objetivamente, independente de ter alguma culpa, né? Então, essa teoria da responsabilidade objetiva, um torcedor vai lá, faz alguma coisa indevida e o clube vai pagar, mesmo fazendo campanhas contra racismo, homofobia, né? E mesmo procedendo de forma correta, ou porque não conseguiu identificar o torcedor, vai assumir a responsabilidade. Nós temos por um vídeo aí. Terceiro, Nós temos um vídeo na internet dessa. Se a gente encontrar, a gente pode colocar, porque agora é de domínio público. Isso já circulou tanto. Sim, isso já vários estão se oferecendo sociais, aqui dizendo que tem o vídeo. E já chegou no Ministério Público da Justiça Desportiva. Vamos ver, acho que amanhã vai ter alguma novidade sobre isso, se vai adiante ou não. Agora, é difícil o clube controlar tudo isso, né? Mas o Atlético tem biometria, inclusive todos os torcedores do Grêmio tiveram que fazer biometria. Sim, tivemos que fazer a biometria, são todos os dados completos, nome, telefone, e-mail, né? Colocar o dedo para marcar, e a entrada no estádio. Ninguém entrou sem fazer. Né? Além do ingresso com o QR Code, né? Tinha que colocar a biometria. Inclusive, alguns torcedores não casou a leitura da impressão digital, não casou, então tiveram que voltar para refazer, né? Eles estão muito bem organizados lá em termos desse controle. Mas alguém deixou de entrar? Não, gastaram algum tempo para refazer o cadastramento da biometria, porque não passava... Agora é muito amor ao clube, né? O cara sabe que sai daqui 12, 15, 20 horas antes, ou um dia, 2 dias antes. Quem tem negócios ainda aproveita para fazer o giro completo, né? Mas ir só para um jogo, ficar ali 3, 4, 5, 6 horas. Faltou ingresso, foram 2.300 ingressos, todos foram colocados e muita gente querendo ingresso. Teve muito gremista que conseguiu, porque eles não lotaram a parte do Atlético, não lotou. Então, 28 mil. Tem muita gente que foi à paisana e assistiu o jogo na torcida do Atlético. Muitos gremistas, inclusive falei da saída do estádio com vários ali, que era o jeito de entrar, porque a parte do Atlético não... foi solicitado mais ingressos que os 2.300, mas não foi possível, né, aumentar esse número. Então foi a maneira, né, de ver o jogo, foi entrar a paisana e assistir. Como era antes, né? Porque até então, com um acordo que eles tinham feito lá com o Ministério Público, né? Chamam de torcida humana, até eu perguntei para eles lá qual é o torcedor que não é humano, né? Perguntei para os atleticanos lá, porque eles chamavam de torcida humana. A torcida adversária, a paisana, misturada com a torcida deles. Eles chamam de torcida humana, né? Qual é o torcedor que não é humano? É torcedor que sabe se comportar, tem uns verdadeiros animais. Tem uma ala pet lá, deve ter uma ala. Não, mas tem alguns que são verdadeiros animais. Mas muito... O Maurício Freitas sabe tudo do Atlético Paranaense, que isso já não existe mais. Mas agora é que voltou. Até então, há pouco tempo, ainda vigia o acordo. Inclusive, o Grêmio correu esse risco.
Foi negociado isso. Isso foi muito recentemente. Agora, falando do Atlético, eles receberam premiação na Conafut, lá. Estão muito bem organizados, a questão da gestão, a questão base. Eles têm também um setor que eu acho que os clubes ainda não pensaram nisso, mas eu achei bastante interessante. Eles têm uma diretoria de inovação. Então, esse setor do clube fica pensando em coisas novas para evoluir. Então, tem alguém permanentemente pensando não para seguir algo que já está, mas para buscar algo novo. Diretor de inovação. Eu acho que é só o Atlético que tem isso. Eu não sei se algum clube, se vocês já ouviram falar nesse tipo de cargo de setor. Uma das questões da base, eu me lembro que eu falei com o Gustavo Fragoso, que hoje ele trabalha no Grêmio. Eu acho que ele é um dos olheiros do Renato. Ele trabalhou no Atlético e ele disse que a base havia comprado 100 e poucos tablets. Foi dado para cada atleta da base, com os lances. Terminou o jogo, né, a análise faz toda, né, e passa para o tablet para o menino olhar. Imagina que bacana, né? Sim. Então tá ali teus erros, teus acertos, o que foi feito, de certo, errado. Isso para os guris da base. Da base. Porque para o profissional já acontece isso, né? Eu me lembro quando o Anderson chegou no Internacional e viajava com um laptop. E todo mundo encantado, que profissionalismo, ele vai analisando os adversários. O problema é que dentro de campo. Já voltamos. E amanhã, às 10 horas da manhã, começa a venda para sócios do Internacional que quiserem ir a Curitiba, R$ 150 para cada um e mais 15% da taxa de serviço, que dá mais R$ 22,50. Estou fazendo de cabeça aqui. Então, R$ 172,50. É lá na fila para comprar ou na internet? Agora eu acho que, sei lá, deve ter mais de um caminho, né? Até o Maurício pode me confirmar aqui, mas acho que na internet, e quem for, se tiver sorte... Uma informação importante, meu celular estava já hoje de tarde, gente pedindo como é que faz, como é que pode, não sei. É informação importante e outra, tem que ver a hora que começa a venda. Daí se o cara marcar para as 10, 8h30 tem que estar lá no Beira-Rio. Na portinha. O meu tá garantido, hein? Porque lembra? Complicado. Só internet, não tem Beira-Rio. É só internet. Só internet. É porque é muito pouco, né? São 2.000 e quantos, doutor, que teve pro Grêmio? Agora em Curitiba, 2.300. 2.300, é o que eles vão dar. Pode ser vai que durar meia hora, 40 minutos tá vendido. Então, o módulo lá do Inter para a torcida adversária é 2.000, né? A capacidade. Acho que de 2 vai para 4, né? Esse é que é o problema. Os módulos são de 2 em 2 aqui. Não acho que tanto na Arena como acho que no Beira-Rio é a mesma coisa, né? Então, e lá cabe até 2.500 no módulo deles. Eu acho que era 1.500. Então, é feito um acordo para modular os dois ficou 2.300. Ficou 200 aí por uma questão de segurança de espaço. O torcedor gera um voucher, vai no estádio, Beira-Rio. Acho que é 1.500, eu não sei se não é 1.500, que aí 2 dá 3.000. No Beira-Rio? Eu acho que é 3.000. Quando é Grenal não é 3.000? Era 2.000. É 2.000. Então é 2, tá. Gera um voucher, troca por outro voucher no Beira-Rio, que é o voucher do Atlético, leva para lá, faz a biometria e aí recebe o ingresso para entrar no estádio. Aí tem o acesso ao estádio. Então é aquilo que eu estava dizendo, o cara tem que ser muito... Como não vou poder ir, eu não estou tão por dentro, não fui atrás, não vou poder ir dessa vez, eu estou lamentando profundamente não ir na final. Vamos ver o que o Odair, está na mão aí, o que o Odair disse a respeito do sorteio, deu pé quente, tem dado o Odair, porque, olha, colocou o Inter na Taça Libertadores da América. Perdeu um Campeonato Gaúcho, é verdade, mas nos pênaltis, onde o Grêmio tinha superioridade e tal. Está com o Internacional entre os 6 do Brasileirão, caindo... Mas isso não é só sorte, né? Não é sorte. Não, estou dizendo, ele tá com pé quente, eu falei. E outra, e colocou o Internacional na final da Copa do Brasil. E deu mão quente hoje, né? No sorteio. Porque hoje nós estávamos brincando na Grenal, se ele for lá e tirar a bolinha errada, os caras já vão dizer que ele é pé frio, que só dá azar, que faz tudo errado, até no sorteio da bolinha. Porque isso aqui é assim, ó. Agora não tem mais meio termo, né?
Antigamente os caras diziam, não, mas o seu Enio joga retrancado assim. Não, mas o ídolo o seu Renato... não gosta de ponteiro. Renato... Se tinha uma complacência um pouco maior. Agora não, é 8 ou 80. É que o ídolo Renato... Presta ou não presta? O ídolo Renato saiu fora da Copa do Mundo. Tu tá debochando do Renato? O Renato ganhou 6 títulos. O ídolo Renato, se cair pro Flamengo, que não é nenhum absurdo acontecer, vai virar persona não grata. Não. Dia pra noite, quase. Não. Mas Renato não é pra tanto, jamais. Eles amam muito Renato, ele. Falcão, mas só que não, falando sério, Adilson perder Batista. pro Flamengo é absolutamente natural no processo. É uma disputa que parelha e perder pro Flamengo vai ser natural. Mas vamos transformar isso... na semana passada, se era natural. Não dá pra deixar com os zagueiros só, né? Não, a gente fica bravo com a circunstância. Exatamente. O que deixa brabo não é perder pro Flamengo. Bem, até aquele momento... Tava 1-0, podia fazer o segundo. Podia fazer o segundo. Tinha 17, 18 minutos. Como é que a gente faz para acabar com as oportunidades? Vamos tirar um zagueiro, vamos ver. Brincadeira. Então, e veja o Odair que eu estava aí defendendo, dizendo, não é só sorte, tem competência, mas ele tem tentou trabalho. Matar o jogo, né? Ele tentou, quando ele resolveu abrir, né? Ele achou errado, que podia ganhar o jogo lá. E aí mas foi o Flamengo. Mas foi exagerado a Tu coisa. lembra no primeiro jogo? O Odair tava fechadinho. Se tirasse o Lindoso, Tava 0-0. O Odair tirasse abriu outro o time, não foi? Lá no primeiro jogo. Tava fechadinho, 0-0. Agora eu vou tentar abrir. Tomou 2. Então, futebol é pro treinador. Sim, mas só que nessa oportunidade, é verdade isso, a frase é verdadeira. O futebol é foi muito na hora rápido, que o Inter né? mudou, só que a circunstância que determinou que o Internacional tomasse o gol, para mim, naquele jogo do Flamengo, a minha leitura do jogo, não foi pelo fato dele ter aberto o time. Porque nós tomamos o gol num momento em que o Moledo foi e não voltou. E que aconteceu, o Moledo teve, não só naquele jogo, como depois aqui também, que o Moledo demorou para voltar. Mas quer dizer que os que controlavam a bola, pega e passa no fulano, os dois tinham saído. Quando tu usa 2 extremos, né, que nem o Internacional botou 2 extremos, eles não têm aquela característica de recuar. Claro, não, de segurar a bola. O Internacional perdeu. Se tu pegares aquele jogo, hoje nós até estávamos discutindo, eu estava discutindo até com o Lisca isso. Nós almoçamos lá em Novo Hamburgo e o Moledo e o Inter, naquele jogo lá no Rio de Janeiro, eles erraram demais, gente. O Moledo saiu da linha várias vezes. Isso. Teve aquele primeiro lance que o Cuejar lançou, ele estava aqui, ele saiu aqui na frente e ninguém nas costas. Mas quem era? O Cuesta, né? Mas o Cuesta no lugar certo. Então houve uma sucessão de erros, né? Mas ele saiu porque ele quis ou porque a postura do time mudou e o Odair achou que podia... Eu quero só dar uma explicação. O Edenilson perdeu a bola no primeiro ou no segundo gol? No primeiro. No primeiro foi esse. Não, mas o Moledo tá fora do lugar. É o conjunto. Um perde e o Moledo não tinha voltado. E no terceiro gol do Flamengo, que foi aqui em Porto Alegre, não tinha nem zagueiro. Mas aí não tinha nada. Tava a Bangu. Ele estava em outro lugar, que era fora do campo. O que eu queria dizer é o seguinte, ó. E aí eu acho que é o grande mérito do Flamengo. O Flamengo, todo mundo sabe que ofensivamente tem grandes jogadores, sempre foi, né? O Flamengo sempre foi. Só que agora, eu acho que a chegada do Jesus, ele mudou uma coisa. Ele trouxe 2 laterais experientes. Ele fez uma linha fixa, pode cuidar. Tem 2 linhas de 4, perfeitinho. Te vê no Beira-Rio, os laterais dão aquela proteção. E o Inter, ele sempre foi forte, né? Naquele jogo do Rio, não dá para entender por que o Moledo, em vários momentos... Claro que aí é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Gabigol, eles são inteligentes. Muito talento. Né? Mas o gol que o Bruno Henrique fez contra o Palmeiras, ele cruzou, que o Arrascaeta fez de cabeça, que ele pega a bola no meio do campo e envereda pelo lado toda e ninguém toca nele. Ninguém chega. O Jesus trabalha muito com aproximação. Então, é só olhar os treinamentos. Tu pega a bola, tu joga lá no jogador, ele vem, escora e alguém já se movimenta. Então, quer dizer, treino. Eu não me lembro de ter visto o Flamengo tão organizado defensivamente. Rápido, né? Rápido. Como eu vi no jogo. O Apelão ganhou a Copa Mickey, ganhou o Campeonato Carioca. Estava classificado no Brasileirão. Não é Paulo Abelão, é que defensivamente está organizado o Flamengo. Trouxe 2 laterais. Tem um ataque de qualidade, o Grêmio é um parto de elefante gêmeo siamês conseguir passar pelo Flamengo. Vai fazer eles. Agora vai ser um grande jogo. Eu acho que tem, se com o Michael inteiro e o Cebolinha, eu acho que o Grêmio tem capacidade de enfrentamento. Tem. Né? Acho que agora o foco é
total, né, na Libertadores. Tem um mês para ajeitar a casa e, né, o Renato absorver, deve estar rindo da cara de todo mundo, sabe por quê? 2017 foi assim. Perdeu nos pênaltis semifinal de Copa do Brasil e ganhou a Libertadores da América. O Renato acredita nesse troço. Vai poder trabalhar, né? Vai poder trabalhar. Não, o Grêmio está muito vivo na Libertadores. Tem que ter. Tu já está de fraldão. Não, porque eu não acompanho os jogos do Grêmio. Eu espero depois. Não acompanho. Não vejo mesmo. Não vejo jogos. Eu não vejo. Continuar mentindo vai ficar com Eu não vejo jogo do Grêmio. É uma verdade. Já disse várias vezes que estou falando em rádio. Não vejo jogo do Grêmio. Vou para Netflix, vou para o cinema, eu vejo novela. Eu vejo como é que estava dando The Voice a última vez, o jogo do Grêmio lá com o Palmeiras, com o Palmeiras era terça-feira, estava dando The Voice na TV, eu estava vendo The Voice, não assisto. Muito bem. Vamos ver a voice do Odair Helm. Merecemos estar nessa final. Fizemos dentro do campo de jogo bons jogos, melhores jogos que os nossos adversários, conseguimos as vitórias, os objetivos. E agora 2 partidas de finais, a primeira fora de casa, a segunda em casa. E chegamos com mérito e eu espero que nós possamos no dia do jogo, nesses 2 jogos, estarmos no melhor nível nosso, no mais alto padrão, para que a gente possa confirmar esse título para a torcida do Internacional, para todos nós. Hoje o sorteio, decisão no Beira-Rio, o que te parece? Como eu disse, me perguntaram a respeito disso, eu disse que eu gostaria de jogar a última partida diante do nosso torcedor, dentro da nossa casa, mas penso que, independente de qualquer resultado, não estará nada decidido no segundo jogo. Isso mostrou na semifinal do Atlético Paranaense contra o Grêmio, que estava com 2 gols de desvantagem, foi em casa e buscou. Aconteceu de nós contra o Palmeiras perdermos o primeiro jogo de 1-0, buscarmos o jogo em casa. Então, teremos que fazer os 2 jogos e no final fazer o resultado maior que o nosso adversário nesses 180 minutos. Então, não decide nada no primeiro jogo. A gente vai em busca de um bom resultado para trazer essa possibilidade para dentro de casa e buscar o segundo resultado dentro de casa, confirmar esse segundo resultado para que a gente possa conquistar o título. A torcida do Inter certamente vai a Curitiba e depois vai lotar o Beira-Rio. Que recado dá para dizer para os colorados que já estão na expectativa pelos 2 jogos das finais? O recado para o torcedor é agradecer ao torcedor por toda a força, por todo o incentivo que tem nos dado, lotado o Beira-Rio, ido nos jogos. Eu lembrei, fiz questão de lembrar na minha entrevista coletiva do jogo do Nacional, numa situação muito adversa, o torcedor ficou 5, 6 horas de pé, nos apoiou demais naquele jogo, então certeza vai para Curitiba, vai lotar o Beira-Rio. E o meu recado como representante do grupo, como treinador, falo que isso disse na minha primeira entrevista coletiva, que iríamos montar uma equipe que ela disputaria até o último segundo do jogo a possibilidade da vitória. E é isso, torcedor colorado, que vamos fazer, independente do que aconteça no primeiro jogo. Nós vamos buscar até o final essa possibilidade, como sempre fizemos, mantendo o nosso padrão para que a gente possa ser merecedor dessa conquista juntos. 8h08, está aí o Odair com personalidade. Aliás, ele nunca teve dificuldade de falar, né? Eu vi vários técnicos que vieram para a Grêmio Internacional, acho que porque ele já estava no ambiente. O ambiente já estava aí. Já convivia com os técnicos, sabia o jeito que eles davam entrevista e tal. Porque alguns vieram do interior, tremiam a voz, né? O Odair, ele está crescendo, ele vai ser um grande treinador, ele já é um muito bom treinador, tem defeitos, tem problemas, né? Tem algumas teimosias, algumas questões, como todo treinador, mas ele está em evolução. E eu acho que esse é o detalhe, a gente percebe as evoluções dele. Ele demora para compreender algumas coisas, tem as suas teimosias, porque a teimosia e a convicção do treinador andam juntas, né? É uma linha tênue, o que é teimosia, o que é convicção. Ele tem as dele, então ele tem os seus defeitos. Mas eu acho que o Odair, que é um jovem de 42, 43 anos de idade, acho que ele tem um longo caminho no futebol e vai construir uma carreira vitoriosa. O Odair tem 42 anos. É isso. Nasceu em 77 em Salete, Santa Catarina. Quer dizer, quando o Internacional ganhou a Copa do Brasil, ele tinha 15 anos. Né? E ontem, até no primeiro gol, fiz uma relação do Inter de 92 com o Inter de agora. Maurício toca a bola para Marquinhos, Marquinhos cruza, Gerson de cabeça faz o gol.
Porque foi o Nico para o D'Alessandro para o Paulo Guerreiro. E se fizer a comparação dos 3 atuais com os 3 da época, dá os atuais. São melhores. O Maurício atuais. Até acho que se equivale ao Nico. Mas o D'Alessandro é superior ao Marquinhos, que era bom jogador. Sim. E o Paulo Guerreiro é melhor que o Gerson. Tudo bem. E o meio-campo do Internacional até tinha bons jogadores. O Márcio Bittencourt, mas tomava mais cartão do que o Felipe Melo. Tinha o Elson, homem borracha. Bah, o Márcio era uma lenhada. Mas é difícil um time ser campeão sem ter bons jogadores, sabe? São raros os casos, raríssimos, que a gente diz, jogou, mas quando a gente olha para trás e vê campeão, mas tinha o fulano, Beltrano. Foi campeão porque tinha conteúdo. Não, e outra coisa... O Grêmio de 94 da Copa do Brasil, aquele contra o Ceará, são raridades, assim, que era um time ruim, assim, que ganhava de vez em quando, mas até isso, eles tinham... Fabinho, Nildo e Carlos Miguel, não era tão ruim. Esse time não era ruim, né? Mas olha aí, viu? A gente olha pra trás, tinha o fulano, Beltrano. Pingo, Jamir, eu não lembro quem era o outro, eu acho que era Pingo, Jamir e Carlos Miguel, e o Jorge... O centroavante era o Nildo, né? Nildo, Fabinho, Nildo. Fabinho, Nildo. Faça-me um favor. Está me faltando um. Agora já o time de 95... agora já o time de 95 do Grêmio era bom, sem dúvida. Não era o Jairo Lenz, não. O time de 95 era realmente um time de qualidade. O Grêmio, aquele time de 94, tinha o Agnaldo na zaga. Olha aí, bastante brincadeira. Mas o Inter de 92, eu estava falando do meio-campo, era Márcio, Elson, Marquinhos, tinha o Silas, tinha o Zinho, aquele que veio do Volta Redonda junto com o Homem Borracha. Se eu não me engano, foi o Ranzolin que chamou o Elson de primeira vez de Homem Borracha. Lá vai o Homem Borracha! O Ranzolin tinha um R. Pegou, né? E ficou. E ficou o Homem Borracha. E o Internacional tinha o Antônio Lopes. Eu acompanhei o Internacional em todos os jogos naquela conquista, desde Muniz Freire até o Fluminense. E o Fluminense teve ainda a oportunidade de jogar nas Laranjeiras. Eu cheguei lá e disse, meu Deus do céu, isso aqui é estádio de decisão. Eu era um gurizão, né? Naquela época tu cobria o Inter, não era? Eu tinha 29 anos, acho, na época, de 63, 92, 63, 72, 29 anos. E o Lopes sempre me mostrava no quadro negro, antes da palestra, por onde ele ia ganhar o jogo. Chamou o Gizinho, eu já perguntava onde é a sala da palestra. Aí chegava 2 horinhas antes ali, 3 horinhas antes, estava ali o professor. E ele já estava ali. Então, essas convivências todas, né? Eu lembro aquele ano de 87 com o Enio Andrade, né? Lá em Minas Gerais. Até então era a última vitória do Internacional. Era aquela. Em Copas Nacionais, o Inter tinha ganho uma Sul-Americana e uma Copa Sul-Minas. Não, Sul-Minas não. Não, 87 não ganhou, não. Foi vice. Não, ganhou uma partida do Cruzeiro. O Inter não tinha ganho mais. Ganhou agora com o Odair, que tem cabelo branco igual o Enio Andrade. Né? Mas tem histórias fantásticas, né? Aquela conquista do Grêmio lá contra o Corinthians no 3-1, a gente falava muito dos recados para os jogadores. Eu fui ler depois do jogo, terminada a cobertura, fizemos toda a festança, estava lá eu, Flávio Dalpisol, Gladira Zambuja e o Gabardo. Era um quarteto de repórteres, né? Até isso mudou, agora é 1, 2, 3. Mas aí fui ler os recados ontem estava lembrando com o Alex Xavier, realmente emocionante. Foi emocionante, né? Aquilo ali. Eu li, o cara se impacta com aquilo. Sim. Meu pai. Dá um gás no jogador. Meu filho, minha mãe, puta. Eu me lembro daquilo lá, foi um negócio que realmente o Tite sabia mexer com essas coisas. Né? E o Alex Xavier disse que eles usam os técnicos agora, muito esses ensinamentos. Estava ele e o Daniel Carvalho. Né? Ontem lá no O aspecto anímico é muito importante dentro de campo, ainda mais numa partida o Daniel decisiva. Carvalho, não, Daniel da Costa Franco me pega. É muito importante o aspecto anímico. Às vezes acontece, como tem o comentarista da praça que diz, vai perder motivado, não adianta motivado, vai perder motivado. Acontece, mas estar motivado é importante. O amigo Guerrinha. Mas eu também assisti outras coisas, né? No último treino em Tóquio, era Tóquio, ali era Yokohama em Tóquio, o cara nunca sabia onde era o treino, acho que era em Yokohama já, ou Tóquio, o Inter estava em Yokohama. Foi em Yokohama o treino. A pipocada do Hidalgo, né?
Eu perguntei pro Abelão, vai o Hidalgo ou vai o Rubens Cardoso? Ele só me olhou e viu que o gringo tinha pipocado. O Hidalgo pipocou na decisão do Mundial. Já voltamos. O Reginaldo de Canoas vinha bem, mas olha aqui, ó. Rec, faltando um lateral, o Grêmio podia trazer o Marcelo Hermes, do Goiás. Pelo amor de Deus, Reginaldo. Saiu mal daqui, né? Desdenhou do Grêmio e tal, mas joga bola pequenininha. Esse aqui é pior, muito pior que o Bruno Cortes. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 40-03-42-20. Olha, fui esquecer do Emerson naquele time do Grêmio de 94, né? Tinha o Ayup, né? É o Emerson começando, né? Olha aqui, ó. O time aqui me manda o Adalberto Aquino, Darley, Ayup, Paulão, Aguinaldo e Roger, Pingo, Jamir, Emerson e Carlos Miguel, Fabinho e Nildo. Eu não lembrava que era o Emerson. E você falando assim, um time que serviu de base para 95, hein? Muitos jogadores, mas que estava começando, que era jovem do Grêmio. Era o Roger, o Emerson, o Carlos Miguel, o próprio Darley. Quer dizer, o Grêmio tinha aí uma turma de jovens da categoria de base que serviu de base para o time campeão ali da década. O Darley e o Roger perderam a decisão da Copa São Paulo para a Portuguesa, que tinha o Tico, o Denner. Né? Proteção veicular tem nome, Bem Protege. Garante 100% da FIP. Proteção contra roubo, furto, assistência 24 horas, guincho e táxi. Sem análise de perfil, inclusive para motoristas de aplicativos. Peça a cotação via WhatsApp. 995265500. Manda mensagem, o pessoal já responde. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende instalação 3021 2323 ou 99583 9150. Insufilme, na rua Hoffman 519. Só Portas. Conheça o lançamento do kit Portas Prontas. Um kit completo, não precisa de pintura. Você adquire a porta já com o acabamento final, prontinha para instalar.
O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Venha conhecer este novo lançamento no Showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio 2103, em Gravataí, na Centenário 428. Informações via WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br, administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca, José do Patrocínio 381-385. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. E agora, um pulo até o paraíso para o doutor Elvio vai investir algumas coisas lá, porque caixão não tem gaveta, né? Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Lagoa Cortada, tá aí o telefone do Laíri para você entrar em contato e vai sair negócio. Já voltamos. Muito bem. Titulares ou reservas contra o São Paulo? E tem uma outra para o doutor Elvio aqui. É verdade que o Renato mandou o Everton provocasse o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paraná? Que soberbo, achando que já estaria com o resultado. Sidney Vive. Não, isso aí não tem o menor fundamento. Olha que foi estranho aquele cartão amarelo. Lembra do lance do jogo? Ele tomou a porrada antes do mesmo jogador. Eles sempre dá uma pegadinha, né? Que não precisava ser daquele jeito, mas tu sempre tenta dar alguma coisa. O Maurício está lembrando que estava 1-0, então não teria porquê, não estava morta leve. Não. Vê como vida daqui a pouco ela não tava de dirigente, vida de dirigente e treinador é complicada, né? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida. No que pesa entender que o Internacional errou e tem errado na estratégia da condução dessa história de titular reserva ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, partidas, pontos como na estreia com a Chapecoense, a partida com o Goiás. Teve alguns jogos que o Internacional se equivocou na estratégia e poderíamos estar ainda melhores colocados no campeonato. Mas o jogo de sábado agora, tudo é a decisão internacional, né? Copa do Brasil, o título em busca desse campeonato, desse troféu. Mas o São Paulo é adversário direto. Se a gente fizer uma conta aqui, ó, Rec, olha só. Eu tô dando, né, um tal para poder te responder depois. O Internacional, 3 times já estão. São Palmeiras, Santos e Flamengo. São os 3 entre os 3 primeiros, provavelmente. Sobrou 3 vagas para disputar com todo mundo. E São Paulo é adversário direto nessa disputa. Então, acho que se tem alguns jogadores em condições de botar nesse primeiro jogo de São Paulo, tem que botar. Lá entre as finais, aí sim, é reserva total. Campeão da América ou sexto no Brasileiro, doutor Elvio? Quem está mais perto? Eu acho que a mais perto é a Libertadores. Todas as fichas da Libertadores e pro Grêmio ficou fácil, né? Time titular agora, porque é só outubro, Libertadores, ajeita e prepara bem para outubro Libertadores. Inter vai ser campeão do Brasil ou o Grêmio da Libertadores? Vou torcer para os dois. Torcer sim, né? Se vai ser campeão, outro problema. Até amanhã.